Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar 8 ótimas habilidades das pessoas que viviam antigamente. E como é bom você saber dessas coisas para os tempos que estamos vivendo hoje em dia. É logo depois da vinhetinha, é rapidíssimo. Se você acabou de chegar nesse vídeo e não é um inscrito ainda, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele likeão que a gente vai ficar muito feliz e vai trazer mais conteúdo, pode ter certeza. Bom, as 8 melhores habilidades de pessoas de antigamente. Hoje não importa qual é o seu estilo de vida, o importante é manter e criar habilidades para a hora de uma necessidade segundo a nossa visão de sobrevivencialismo e preparação. E aqui eu vou passar para você 8 habilidades que vão te ajudar a começar um bom planejamento. Os americanos e os europeus falam muito de homestead, que seria herdade, se a gente for traduzir ao pé da letra. É mais ou menos o pioneirismo, é você desbravar, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, isso é um movimento cada vez mais popular no mundo. As pessoas, se não pensam, já pensaram em ir para um ambiente rural e tentar viver uma vida mais parecida com a vida antiga, visto a situação que a gente está vendo no mundo hoje em dia. Eu não gosto de clickbaits apocalípticos, sim, porque isso não agrega nada. Desespero faz você errar, e errar com frequência. O que a gente precisa é ter calma na hora de analisar os fatos, para que a gente possa tomar sempre as melhores decisões. E se a gente analisar friamente o que está acontecendo com a Europa hoje, por exemplo, com essa crise, eu acabei de ver um pronunciamento da União Europeia dizendo que vão ter multas altíssimas para quem usar excedente de energia elétrica. Muitos países desses já estão cortando árvores, florestas, já mandou todos os acordos climáticos que eles fizeram para o saco, porque sabem que o inverno de lá é terrível. Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a compreender que é muito mais possível hoje a gente se deparar com esses cenários de colapsos da sociedade. O inverno europeu, seguido do que a gente passou em 2020, mais esse conflito que está escalando, com os cães mostrando os dentes de todos os lados, o conselho que eu te dou é: aprenda a se tornar autossuficiente. E eu sei que existe um mar a ser percorrido, muita gente cansa só de pensar, mas você não precisa decolar lá em cima, tudo tem um início. E eu vou te ajudar a enxergar esse mapa mental do que você deve fazer para começar a pensar seriamente nessa possibilidade. Eu imagino que por conta desses acontecimentos, talvez a gente veja uma imigração em massa da Europa novamente, como aconteceu nos anos de 1910, 1940, mas vamos lá. Eu vou tentar passar para vocês aqui habilidades que você pode usar, mesmo que você viva em uma área urbana. E no campo também, claro. E já vou indicar um canal muito bacana aqui, chamado Early American, vai estar aqui na descrição. É um casal que faz preparações, comidas, esse tipo de coisa, como se eles vivessem no ano 1800. É muito bacana esse canal porque te dá vários insights de criatividade, se por exemplo faltasse energia e essas coisas aí. E eu acho que esse canal se enquadra bem com esse assunto do vídeo de hoje. Bom, e a primeira habilidade que você deve procurar ter é a seguinte: cultive sua própria comida. Parece óbvio, todo sobrevivencialista fala disso, mas faz todo sentido desse aí ser o primeiro item. A própria base da autossuficiência é você poder produzir a sua própria comida. Tenha sempre em mente que esse será um estudo para toda a sua vida. Eu aconselho a você a começar por sementes, indo para pequenas hortas em vasos, depois você vai passando para caixas, mesmo que seja numa varanda, mudas de pequenas árvores, e aí você vai escalando até chegar em uma pequena plantação. E você pode até chegar em plantar grãos em terrenos maiores. A segunda habilidade é: preserve alimentos sem usar energia. Um dos métodos mais antigos de preservação é a cura através do sal, e ela pode ser usada em diversos tipos de preparações de alimentos, principalmente carnes, peixes e alguns vegetais também. E ela é feita pela adição e ou combinações de sais. Em algum caso se usa nitritos. Particularmente nós não gostamos de usar nitritos, eu prefiro não usar muitos químicos, eu prefiro sal normal do que sal de cura, mas isso não quer dizer nada, você pode usar tranquilamente. A gente prefere ter uma vida um pouco mais natural, com cada vez menos aditivos químicos. Isso é uma coisa que a gente vai falar muito ao longo do canal, vocês vão perceber que a gente também planta comida tendo isso em mente. Eu entendo muito a cultura prepper, cultura de fim de mundo, mas o sobrevivencialismo que a gente vive é o de plantar a nossa própria comida da forma mais natural possível. Se for em grande escala, é lógico que eu vou entender que é necessário fertilizantes, substância para combater pragas. Não estou sendo um xaropão aqui não, eu sei como o mundo funciona. O açúcar é um bom conservante também, principalmente para as geleias de frutas ou usando legumes, para alguns tipos de conserva que você usa açúcar e vinagre também. E também um outro método é desidratação por caixas solares ou por fornos, do tipo tomate seco ou maçã, abacaxi desidratado.
controlado, é muito interessante também esse método. Uma das formas mais eficientes é a defumação. A secagem dos alimentos dessa forma cria um ambiente inóspito para o crescimento de micróbios, por exemplo. Você também pode construir uma adega ou um root cellar, um porão frio na sua propriedade ou na sua casa. Você não precisa ter um porão. Eu já vi root cellars que são do tamanho de geladeiras, feitos com argila. Dentro desse lugar o ambiente é extremamente mais frio. Mas geralmente o root cellar ele funciona bem se ele for feito ou num barranco ou debaixo do solo. Root cellar ou uma adega também é uma boa pedida para você ter um local onde a temperatura é mais baixa para guardar os seus alimentos. E tem um outro método que é a fermentação. E esse é um dos métodos mais antigos de preservação de alimentos no mundo, que é o processo de converter ou cozinhar alimentos em ácidos e outros compostos como açúcares e bactérias boas para o organismo. Um dos produtos mais conhecidos dentro da conservação por fermentação é o chucrute. Conservas de pepino, conservas de cenoura, bebidas probióticas, vinagres e mais uma infinidade de conservas alimentares que dá para fazer seguindo um método de fermentação. A terceira habilidade é faça seu próprio pão. O pão é essencial para o homem desde que o mundo é mundo, desde a colonização da Europa, porque fazendo pães os desbravadores conseguiam atravessar distâncias longínquas. E aprender a fazer pão vai te ajudar muito no psicológico da sensação de poder ter segurança alimentar. Vai por mim, eu faço pão toda semana. Pão você consegue fazer com praticamente qualquer grão. Trigo, arroz, milho, grão de bico. E é muito importante você também aprender a fazer pães de longa duração. Esses biscoitos duros que os pioneiros americanos faziam. Isso é um tipo de pão. Ou até o pemmican. Pemmican não é um pão, gente, eu sei disso. Para quem é sobrevivencialista raiz, sabe que pemmican é a mistura de carne seca, gordura e frutas secas, que os indígenas americanos usavam muito nos tempos da América primitiva, e os colonizadores acabaram pegando essa manha aí de usar o pemmican, mas ele lembra muito pão, ele tem um formato que você pode fazê-lo quadrado ou redondinho e levar ele comer como um pão, né? Então, pelo transporte, pelo armazenamento, eu vou aí colocar nessa lista como se ele fosse um substituto do pão, ok? A quarta habilidade é faça o seu próprio queijo. Em situações de retiro rural, é esperado que haja uma criação de gado, ou cabras, alguma coisa vai ter perto de você. E a técnica é bastante simples, é aquecer o leite, acidificar esse leite com um limão ou com um coalho químico, separar a coalhada do soro, coar, temperar ou curar esse queijo. Queijos têm diversas aplicações na sobrevivência, por conta da validade. Você pode usar no seu dia a dia um queijo Minas padrão, que é um queijo fresco, e pode curar um queijo e armazená-lo durante anos. E quem não gosta de um queijinho, ai? Bom, a quinta habilidade é aprender a costurar. Não tem segredo. Se você estiver numa situação de SHTF ou isolado por algum motivo, não haverá shoppings por perto. Então, você não vai poder comprar calça, camisa, nem nada. É bom que você aprenda a fazer costuras, pespontos, remendos, costurar à mão e considerar também ter em suas preparações uma máquina de costura. Nós aqui temos nas nossas preparações duas máquinas que são só para esse propósito. Uma fica lá no sítio e a outra a gente deixa aqui na cidade. Então, aprenda a costurar é a quinta habilidade que eu gostaria de passar para vocês. A sexta habilidade das pessoas mais antigas é crie galinhas. Criar galinhas é uma das melhores habilidades de antigamente, pois com os ovos, além de ter um café da manhã com riquíssima quantidade de proteína, você pode fazer pães, bolos, pode ser a mistura da tua comida, né? Você usar ali um ovinho, você pode usar a clara desses ovos para cicatrização de ferimentos, para queimaduras. A albumina é algo comprovadamente científico como um cicatrizante natural, fora que é uma forma de você devolver o cálcio para o solo também. A gente tritura ovo aqui e põe novamente no solo, isso ajuda bastante no crescimento das plantas. As galinhas também, as aves também comem, você pode jogar a casca ali, elas vão acabar comendo para ajudar na reposição de cálcio, fora que você tendo galinhas, você tá criando um pezinho de frango, né? E um dia você olha meio de, é você mesmo, Giselda, bora! O franguinho é bom no fim do mundo, né? Fala aí. A sétima habilidade é tenha um fogão a lenha. Fogão a lenha ou algum tipo de fogão com combustão por madeiras é o principal item de um refúgio após uma fonte de água e um teto na sua cabeça. Com ele você, por óbvio, aquece a comida, consegue aquecer a água, o que é muito importante não só para cozinhar, mas se você precisar esterilizar objetos, por exemplo. Você ainda aquece os ambientes frios. Você também pode ter uma serpentina, uns canos de cobre posicionados para esquentar a água e nunca mais precisar de chuveiro, por exemplo. Além de usar as cinzas para fazer sabão, você também pode usar essas cinzas para enriquecer o solo com nutrientes para poder plantar mais comida, e você também, com essas cinzas, pode fazer sistemas para filtragem de água. Olha o tanto de coisa que você consegue fazer com cinza. E aqui eu só citei algumas, tá? Existem várias outras maneiras de se usar essas
essas cinzas e de usar um fogão de lenha para sua sobrevivência. A oitava e última habilidade é aprenda a defumar e a usar banha como um preservante. Bom, vou partir do pressuposto que você já tem um fogão a lenha. Uma coisa boa de se fazer é um fumeiro. Fumeiro, para quem não sabe, são varas, umas ripas que você coloca em cima do fogão a lenha e você consegue ali defumar linguiças, defumar partes de uma caça, de um animal, de um porco, por exemplo. Você consegue pôr ali carnes e embutidos para eles irem derretendo aos poucos. Aquela fumaça vai subindo e vai desidratando essas carnes e você vai ter uma carne de longa duração. E também é importante que você aprenda, como os antigos aprendiam, a preservar as carnes dentro da banha do animal, por exemplo. A banha de porco pode preservar a carne por 6 meses se você tampar ela direitinho. Os chineses usam esse processo usando vidros de cerâmica. No Brasil a gente usava muito latões, os latões de manteiga, de óleo, de margarina antigamente. Quem vive na roça sabe muito bem que esses latões eles são amplamente usados para fazer carne de lata. Carne de lata é uma delícia. Fora que com o fumeiro você pode criar copa-lombo, picanhas defumadas e toda sorte de delícias que pode existir nessa terra, porque sobrevivencialismo não é miséria. Aqui, doido, que eu gosto. Fala sério, quem não gosta aí, né? Então é isso, pessoal. Eu trouxe aí 8 habilidades bem garimpadas que podem ajudar a gente muito nos dias de hoje. Porque o que acontece hoje em dia, cara? Hoje a gente tem a falsa sensação de que a gente pode ter tudo a um celular, a um telefonema que você dá. Só que a gente tem que pensar na possibilidade se tudo isso falhar de alguma forma. Então é muito bom que você aprenda novas habilidades que podem te ajudar pro resto da sua vida. Eu espero ter ajudado aqui em alguma coisa. A gente tem o prazer de receber as novas pessoas que chegam no sobrevivencialismo. Fica tranquilo, tudo vai dar certo. Desde que o mundo é mundo, sempre houveram momentos difíceis e a gente tem que viver um dia de cada vez, ok? No mais, para um perrengue ou para uma aventura, tenha sempre uma AKV com você. Valeu, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.